Kyrie eleison. Olá, eu quero falar hoje, como anunciado no vídeo anterior, sobre um livro que foi escrito justamente como conselhos ao trabalho de apostolado, certo? E esse livro tem o título A Alma de Todo Apostolado. Eu tenho aqui, tem várias edições desse livro em português, e ele foi escrito originalmente em francês, e eu tenho aqui uma edição de 2003 do Serviço de Animação Eucarística Mariana, de Anápolis. Tá certo? Vocês podem encontrar, inclusive, esse texto reproduzido em várias edições. Me parece que, pelo meu conhecimento das outras edições, que é o mesmo texto, de uma origem comum, de um mesmo tradutor, cujo nome eu não tenho aqui, e me parece que as edições modernas não consta esse nome do tradutor, mas de qualquer forma esse livro foi escrito por um monge trapista chamado Jean-Baptiste Chotard. Ele foi abade do mosteiro de Sete Fontes, na França. E ele viveu na segunda metade do século XIX e quase toda a primeira metade do século XX. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1935. Esse monge, esse livro, ele foi escrito, publicado em 1910, tá certo? E se tornou o livro de cabeceira de São Pio X, que morreria em 1914. Para vocês verem a importância, então, desse livro. Ele foi escrito por um monge, filho espiritual de São Bernardo, um homem de extrema ação, não é isso? E como foi São Bernardo na época dele, não é? E, no entanto, ele escreveu esse livro para demonstrar exatamente o seguinte, que nenhum apostolado dará frutos sem a vida interior do apóstolo. E mais, o mais terrível é que o apostolado sem vida interior pode levar o próprio apóstolo a perder a sua alma. A própria pessoa que faz esse apostolado a perder sua alma. Isso é gravíssimo. O livro é repleto de admoestações, de conselhos, para que não se faça de forma nenhuma um apostolado sem vida interior, e o quão perigoso para a própria alma é esse trabalho. Isso. É um livro que todos nós que nos lançamos a esse trabalho, por mais modesto que seja, devemos ler. Devemos ler, meditar, ler várias vezes, inclusive. Esse livro foi usado muitas vezes como material de retiro espiritual. É isso? E ele foi escrito, nota-se pelo texto, principalmente visando as pessoas de vida consagrada, aos padres, né? Mas há também muitas menções ao apostolado leigo, e é de
sumo bem que nós tenhamos esse livro sempre ao alcance, não é? Para nos alertar sobre as coisas que ele nos conta nesse livro. Não é? Esse livro é constituído de 5 partes. A primeira parte, intitulada Deus quer as obras e a vida interior. A segunda parte, União da vida ativa e da vida interior. A terceira parte, Vida ativa perigosa sem a vida interior. Unida a esta, assegura o progresso na virtude. A quarta parte, Fecundidade das obras pela vida interior. E a quinta e última parte, alguns princípios e avisos para a vida interior. Então, de início, não é? Ele nos define, não é isso? Nos define o que é vida interior. Há várias frases que nós podemos usar, né, para definir essa vida interior no livro. Ele define a vida interior de várias perspectivas diferentes. Então, por exemplo, ele diz: a minha vida interior há de ser, pois, a minha vida cristã aperfeiçoada. O essencial da vida cristã limita-se aos esforços necessários para conservar a graça santificante. A vida interior vai mais além. Visa o desenvolvimento desta graça, procura atrair graças atuais abundantes e corresponder a elas. Portanto, quem se lança então ao trabalho de apostolado, tendo que ter a vida interior, tem que ir além da vida, do essencial da vida cristã. Em outra parte, ele define de uma outra perspectiva, né, a vida interior. Ele diz assim: é precisamente o contrário que se deve afirmar da grande maioria de nossos contemporâneos. Viver consigo mesmo, em si mesmo, querer-se governar a si mesmo e não se deixar governar pelas coisas exteriores, reduzir a imaginação, a sensibilidade e até a inteligência e a memória ao papel de servas da vontade e conformar constantemente essa vontade com a vontade de Deus. É um programa que dia a dia se vai aceitando, cada vez menos neste século de agitação que viu nascer um ideal novo, o amor da ação pela ação. Quanto disso nós vemos hoje em dia, né? Veja que quando ele escreveu, em 1910, não se tinha nem o rádio, quanto mais a televisão, a internet e as redes sociais. Não é isso? Esse problema hoje ficou muito mais grave na nossa vida e é muito mais perigoso que nós caiamos nessa agitação do mundo, né? Nós que temos a vontade de fazer um trabalho de apostolado, né? A parte que mais me apavorou quando eu li pela primeira vez esse livro é a parte em que ele fala sobre o perigo que corremos no apostolado de perder a nossa alma e a dos outros, né? Ele cita um depoimento de um retirante falando de si mesmo, não é? Sobre o próprio trabalho, não é? Isso vocês vão ver, é surpreendente. Diz o retirante: foi a dedicação que me perdeu.
As minhas disposições naturais causavam-me sentimentos de alegria quando me devotava, de felicidade quando prestava algum serviço. Auxiliado pelo bom êxito aparente de meus empreendimentos, Satanás envidou todos os esforços durante largos anos para me criar ilusões, para excitar em mim o delírio da ação, tornar-me aborrecido qualquer trabalho interior e, finalmente, atrair-me ao precipício. Portanto, essa atração pela ação, apenas pela ação, é um trabalho, é uma tendência que nós temos que nos acautelarmos dela. Ela, inclusive, pode estar sendo estimulada pelo próprio Satanás, não é isso? Ele cita um documento que São Bernardo, para tornar isto mais enfático, né? Dom Chotard cita um documento que São Bernardo escreveu a um monge dele, filho espiritual dele, que se tornou Papa, né? Se tornou o Papa Eugênio III. E quando ele se tornou Papa, um pouco depois de assumir a cátedra de Pedro, ele escreveu a São Bernardo pedindo aconselhamento. E são terríveis as palavras de São Bernardo para o Papa Eugênio III. Ele cita um trecho desse documento que diz o seguinte: São Bernardo ao Papa Eugênio III. Temo que no meio das vossas ocupações, que são inumeráveis, desesperando de jamais lhes ver o fim, deixeis endurecer a vossa alma. Andareis com muito mais prudência, subtraindo-vos a essas ocupações, por alguns instantes que seja, do que permitindo que elas vos dominem, e que pouco a pouco, infalivelmente, vos arrastem para onde não quereis de forma alguma ir. Então, para onde? Direis talvez, para o endurecimento do coração. Ele chama essas ocupações de malditas ocupações. E Dom Chotard lembra: ocupações malditas, que expressão! Vale por um livro inteiro, tanto ela amedronta e tanto obriga a refletir. E estaria exigindo um protesto, se não caísse da pena tão precisa de um doutor da igreja, de um São Bernardo. Então aqui São Bernardo alerta o Papa Eugênio III de que as suas ocupações enquanto Papa, não é? Ele chama de malditas ocupações, porque São Bernardo vê que essas ocupações podem levar o Papa Eugênio III a perder a própria alma. Veja que coisa mais terrível para nós, não é? Que não somos papas. Na verdade, não somos nada, não é isso? E uma coisa que, confesso, me causou um impacto muito, muito, muito grande foi quando, logo a seguir, nesse capítulo, que é o início da parte terceira, Dom Chotard descreve a queda lenta de um homem de obras sem a vida interior. E essa descrição é terrível, porque ele começa a descrever um homem que o fulano sente despertar dentro de si mesmo o desejo de se dedicar às obras,
Carece ainda de experiência. As suas predileções pelo apostolado dão-nos o direito de nele supor ardor, alguma vivacidade de caráter, de o imaginar comprazendo-se na ação, quiçá até no combate. E depois ele vai descrevendo como isso, sem a vida interior, vai levando o homem, pouco a pouco, a se perder. E no final, ele termina essa descrição assim: como caiu esta alma num estado tão lamentável, inexperiência, presunção, vaidade, imprevidência e relaxamento. Não pensando nos seus poucos recursos espirituais, lançou-se à aventura através dos perigos. Esgotadas as suas provisões de vida espiritual, vê-se na situação do nadador temerário, que já sem forças para lutar contra a corrente, se deixa arrastar para o abismo. E aí, depois disso, ele vai descrever etapa por etapa a queda deste homem, que inicialmente era um homem ardoroso, mas que ficou seduzido pela ação somente, não se preocupando com a vida interior. Ele chama essa febre pela ação, usando uma expressão de um cardeal Mermiot, de heresia das obras. Com essa expressão, estigmatiza ele a aberração de um apóstolo que, esquecendo-se de seu papel secundário e subordinado, unicamente esperasse o bom êxito de seu apostolado, da sua atividade pessoal e dos seus talentos. Então eu imagino que vocês já devem ter, por esses pequenos trechos, percebido o valor que esse livro tem para qualquer um que queira ter um papel, modesto que seja, na conversão das almas à Igreja Verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Sugiro essa leitura, inclusive como leitura, já estamos para depois da metade da Quaresma, mas é uma leitura quaresmal também profícua, não é isso? E eu pretendo, num próximo vídeo, não sei se no seguinte, mas num próximo vídeo, tratar aqui de um tema que não me dá nenhum prazer de tratar, mas eu pretendo tratar do tema do apostolado católico nos dias atuais de crise da Igreja, da terrível crise da Igreja que nos abateu depois do Concílio Vaticano II. Esse assunto, esse apostolado nessa época de crise, nos traz grandes dificuldades, além das que Dom Chautard menciona nesse livro. Eu espero ser capaz de resumir para vocês essas dificuldades que hoje se nos coloca a crise da Igreja. Talvez esse vídeo se desdobre em alguns outros, porque eu tenho que falar da crise da Igreja primeiro, como ela se dá e como ela tem dado ao longo do tempo. E eu espero conseguir fazer isso num próximo vídeo. Tá certo? Salve Maria a todos.